Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas do programa Entrevista. O nosso assunto de hoje é saúde. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto concluiu que mulheres com menor massa muscular têm um prognóstico pior no tratamento do câncer de mama. A autora desse estudo é a nutricionista Mirelle Savenhago Mialik Greco, ela que é pesquisadora do Centro de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mirelle, obrigado pela presença, Obrigada. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Ô Mirelle, esse teu estudo, esse teu artigo que foi publicado numa revista internacional, ele está chamando muita atenção, né? A que você atribui isso, Mirelle? Realmente, eu acho que quando a gente fala do contexto do paciente oncológico, especialmente a possibilidade da gente ampliar um pouco esse olhar, pensando em uma quantificação, uma caracterização desses tecidos corporais, principalmente a massa muscular, que foi o nosso enfoque no estudo, ele acaba tendo esse impacto, porque a gente pode fazer associações aí com a própria prática de atividade física, questões relacionadas à própria alimentação, então com certeza desperta muitos olhares durante esse tratamento desse paciente. E não tem como deixar de pensar, Mirelle, que a sociedade sempre anseia por uma fórmula mágica do tratamento de câncer, algum remédio Sim. que acabe com isso. Mas parece que a ciência cada vez mais está vendo a importância do exercício físico, né? Sim, com certeza, Tanto o nosso estudo como outros da literatura científica, a gente já tem um corpo robusto ali na literatura caminhando nesse sentido, na importância dessa adesão a essa prática regular de atividade física, tanto antes de qualquer diagnóstico de câncer, e até mesmo durante esse tratamento. Então, hoje em dia, a gente já tem recomendações, o próprio guia de atividade física para o paciente oncológico, guia brasileiro, então alguns guidelines demonstrando a importância dessa inclusão do exercício durante esse tratamento, evidente que conforme a tolerância desse paciente, conforme ao momento que ele estiver ali, seja uma quimioterapia, um procedimento cirúrgico, mas os benefícios já estão cada vez mais estabelecidos. Como a ideia inicial desse estudo? Como começou? Qual foi o insight? Esse estudo, ele faz parte de um estudo maior, inclusive que foi de um doutorado direto da aluna Bruna Ramos, que hoje em dia está lá na Universidade de Alberta, lá no Canadá, trabalhando junto com a professora Carla Prado. E o nosso olhar, nos despertou, especialmente nessas mulheres com câncer de mama, porque muitas das vezes, até mesmo por conta dos índices que a gente tem de excesso de peso, de obesidade hoje em dia na nossa população, essas mulheres, elas iniciam esse tratamento até com esse quadro de um excesso de peso. Cursam durante todo o tratamento oncológico ali, às vezes sem grandes variações nessa massa corporal, que eu estou dizendo ali no próprio peso de balança. Então isso, de uma certa maneira, dá um falso conforto para nós profissionais de saúde de que está tudo bem, de que essa paciente teria, entre aspas, uma reserva. Porém, a gente já sabe que o próprio tratamento oncológico, até mesmo as questões aí da toxicidade dos quimioterápicos, o risco de infecção, as hospitalizações que podem ser frequentes, tudo isso acaba sendo um panorama que favorece muito a perda da massa muscular. E nessas pacientes, nós avaliamos antes delas iniciarem qualquer etapa dessa do tratamento. Então, no momento do diagnóstico, a gente já viu que elas já iniciam o tratamento com uma redução dessa massa muscular. Associado a uma condição ali que vai expor e vai favorecer mais ainda, então muito provavelmente, apesar desse excesso de peso visualmente percebido, mas elas podem sim cursar com uma depressão importante dessa massa muscular que vai acabar piorando ali os desfechos de saúde, até mesmo aí tendo associação com a mortalidade, que foi o que a gente acabou identificando
após reavaliar essas pacientes em 5 anos. Foram 5 anos, isso que eu ia te perguntar. Isso, elas foram avaliadas, né? E aí após 5 anos nós revisitamos esses prontuários dessas pacientes. Quantas mulheres, Milena? 54 pacientes nesse estudo menor, né? O estudo maior tinha englobado um pouquinho mais. Porém, nesse nosso trabalho, como a gente trabalha com um método para a quantificação dessa massa muscular, um método de referência que é a tomografia computadorizada, a gente acabava dependendo de incluir pacientes que tivessem esse exame disponível, porque ele é um exame, né, de alto custo e tem exposição à radiação, então a gente se aproveita de um exame que essas pacientes já fazem na rotina do tratamento oncológico para o próprio estadiamento tumoral, então elas já precisam que é a fazer tomografia. A tomografia. Porém, a gente faz uma análise um pouco mais acurada. Então, normalmente, num relatório, num laudo da tomografia, não vem esses detalhamentos ali dessas quantificações dos tecidos corporais, que foi o que nós fizemos. Aí então, você pode pedir para que isso venha. Não é tão rotineiro, né? Mas a gente acaba, né, precisa ter um treinamento técnico para isso, um software especializado para isso, mas a gente consegue. Então, eventualmente, se no futuro isso começar, né, a aparecer ali como algo já mais protocolar, né, seria uma maneira da gente conseguir triar essas pacientes com essa perda de massa muscular mais precocemente. Sim, e dessas 54 pacientes aí que foram acompanhadas, né, qual foi a conclusão, o resultado do estudo? Isso. Essas pacientes, né, então elas já apresentavam essa perda da massa muscular, né, no momento do diagnóstico. Além da avaliação pela tomografia, nós realizamos também o teste de bioimpedância, que é um teste mais comum, mais acessível, né, um custo menor. E nós utilizamos... Que é aquele que dá um beliscão, sim? Não, esse é da adipometria, o aplicômetro. A bioimpedância é aquela que a gente liga mesmo os eletrodos, isso, passa uma corrente elétrica pelo corpo. E ali você vê índice de gordura corporal. Isso, a gente consegue ver alguns dados, né, da composição corporal, especialmente alguns dados bioelétricos, que a gente diz alguns dados brutos dessa bioimpedância, que é a resistência, a reactância, em especial o ângulo de fase. Foi a medida que a gente utilizou, que é uma medida que vem ganhando muito destaque na literatura, e o interessante é que essas pacientes que já iniciavam o tratamento com uma perda de massa muscular, elas apresentavam também um menor ângulo de fase, e a gente já sabe que esse ângulo de fase... Como é que você traduziria, assim, para quem está nos assistindo, o ângulo de fase? O ângulo de fase, basicamente, ele é uma medida que ele correlaciona durante a passagem da corrente elétrica pelo corpo do paciente, durante essa realização desse exame, a gente vai ter tecidos que acabam tendo maior quantidade de água, de eletrólitos, então eles favorecem a passagem dessa corrente. Essa corrente passa mais facilitada, então a gente vai ter ali uma resistência menor durante esse teste. Ao passo que tecidos como o tecido adiposo, o osso, que eles acabam tendo um teor de água menor, eles oferecem uma resistência maior. Então, esses dados gerados pela bioimpedância, tanto a resistência como a reactância, eles nos permitem calcular esse ângulo. Então, é com essa medida, uma medida mais simples, né, mais usual na prática clínica, que a gente correlaciona com um método de referência como a tomografia. E aí a gente conseguiu ver que essas mulheres, então, que já apresentam perda de massa muscular, elas cursam com menor ângulo de fase já no início ali do tratamento. Isso já dá uma relação para a gente, né, de menor ali integridade de membranas, de possibilidades de piores desfechos de saúde, inclusive aí maior chance de mortalidade, que foi o que a gente identificou. Então a ideia, né, seria a gente, caso nós não tivermos ali a tomografia disponível, esse método de referência, a gente lança a mão de uma medida mais simples, mais aplicada, que é a bioimpedância, que se correlaciona bem com esse método, para conseguir captar essas pacientes mais precocemente. Sim. E voltando ao acompanhamento dessas 54 pacientes, o que foi constatado? Sei que deve ter tido perdas nesse processo aí, né? Nesse estudo, né, o olhar foi especialmente para o momento do diagnóstico e após 5 anos. No estudo maior, que acabou, né, desdobrando aí em alguns outros artigos publicados, essas pacientes foram, sim, acompanhadas, né, ao longo de vários ciclos de quimioterapia, né, tanto no pós-tratamento, então foram desmembradas um pouco mais essas etapas. Mas o que a gente sabe é que
a chance dessa paciente, né, perder mais massa muscular durante esse tratamento oncológico é muito maior. Então, assim, o olhar que a gente tem que ter é que quando a gente já consegue identificar isso no início do diagnóstico, isso já nos daria subsídios para a gente começar a pensar em algumas intervenções nutricionais, né, um pouco mais enfáticas, tanto com relação ali ao próprio, né, ajuste da alimentação, especialmente o aporte proteico, que é algo que vai ser bem importante para essa paciente, porque a gente sabe, né, que o tratamento oncológico ele vai cursar ali com redução da ingestão alimentar, talvez, né, uma menor ingestão de alimento proteico, até mesmo por conta das mudanças no paladar dessa paciente e principalmente também... Dessas 54 mulheres que vocês começaram a acompanhar, vocês conseguiram fazer uma intervenção para que parte delas... Sim. Nesse primeiro momento, o foco não foi a intervenção, foi mais essa caracterização. Mas com certeza essas serão etapas futuras ali para a gente começar, então, né, a partir do momento que nós já caracterizamos a quantidade, a qualidade desse músculo e a importância da gente, né, pensar nessas intervenções mais precocemente, os próximos passos seriam a gente partir para as intervenções. E o estudo já tem um percentual desse grupo estudado de quantas tinham uma massa muscular adequada para iniciar o tratamento, quantas que tinham uma baixa massa muscular? Vou te lembrar de cabeça, assim, agora nisso. Mas teria esse maior o número de mulheres... De perda, de baixa massa. Com baixa muscular. Baixa massa. Das 54, a maior parte... Exatamente. Baixa... Elas acabam tendo baixa. E pensar, né, que essa questão da caracterização dessa baixa massa muscular, junto com outros critérios, né, tanto força muscular, que a gente também pode aferir isso, né, com uma medida ali com o equipamento que a gente faz, que é o dinamômetro, alguns outros testes de performance física, que a gente também tem algumas recomendações já bem estabelecidas, tudo isso agrupado pode caracterizar ali um quadro maior, que a gente diz que é o de sarcopenia. Então, né, mesmo em condições de um excesso de peso, essa condição pode se coexistir ali com uma perda de massa muscular, que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica, que é algo que vem sendo muito estudado, vem ganhando muita relevância, especialmente no contexto da oncologia, né? Então, não só para o câncer de mama, então a gente poderia pensar ali também em outras condições clínicas. Bom, o tratamento do câncer, que inclui radioterapia, quimioterapia, ele tem muita toxicidade, Sim. né? Como é que é essa relação da toxicidade com a massa muscular? Hoje em dia já se fez assim, vários trabalhos questionando até um pouco isso, porque que acontece? A grande maioria, né, dos próprios cálculos, ajustes ali desses quimioterápicos, eles acabam levando em conta a massa corporal do indivíduo. Então, se calcula ali, né, uma estimativa em cima desse peso. Porém, a gente sabe que grande parte dessas medicações, elas acabam tendo metabolismos ali que vão ser envolvidos na massa muscular. Então, ter uma massa corporal, um peso corporal, né, talvez aí de excesso de peso, mas com uma massa muscular muito pequena, a gente meio que acaba assim, fornecendo muito quimioterápico, talvez por um tecido que está muito comprometido. Então, tem até algumas propostas já na literatura desse cálculo, dessa proposta vir ajustada por essa massa muscular. Então, a gente realizar mesmo, né, uma quantificação um pouco mais detalhada dessa composição corporal, para poder se ajustar essa dose, porque aí a gente diminui um pouco essa toxicidade, esses eventos adversos ao longo do tratamento, né, a própria náusea, vômito, e que a gente sabe que acontecem mesmo. Midélia, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa Entrevista. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com o nosso programa Entrevista, hoje falando de saúde,
mais especificamente sobre um estudo que relaciona a baixa massa muscular com um pior prognóstico no tratamento do câncer de mama. Conosco, a autora desse estudo, a nutricionista Mirelle Savenhago Mialik Greco. Mirelle, a gente estava falando no bloco anterior sobre todas as etapas desse estudo, né? Está faltando alguma coisa da gente falar do estudo ou a gente pode passar para frente aí das próximas etapas? Eu acho que agora, assim, é a gente começar a pensar, né, na importância desse olhar um pouco mais detalhado para essa composição corporal. Eu acho que os vários consensos que a gente tem na literatura, o próprio consenso da obesidade, né, que saiu recentemente esse ano também, ele vem trazendo, né, essa ideia da gente não se prender somente em índice de massa corporal ou peso corporal. Então, a hora que a gente consegue ter um olhar um pouco mais detalhado para esses componentes corporais, com certeza, né, a gente consegue melhorar muito essa nossa capacidade ali diagnóstica, esses nossos subsídios até mesmo para pensar nas intervenções. Então, eu acho que, assim, acaba sendo uma mensagem final que fica para todos nós, né? O tratamento do câncer de mama ainda tem um caminho muito longo, né, pela frente, né? Mas eu acho que as mulheres que têm acesso a esse tipo de estudo é uma esperança, é um alento. Sim, com certeza, né? E a gente espera que de repente, né, isso não mobilize somente no momento que você se depara com um diagnóstico como esse, mas que essas mudanças, né, tanto de estilo de vida, de adesão a uma prática regular de atividade física, de uma alimentação um pouco mais adequada, que isso já passe a fazer parte da vida dessas pacientes, né? Independente desse diagnóstico, porque você iniciar um tratamento já com uma preservação de massa muscular, com uma adequação ali de um padrão alimentar, né? Que a gente já sabe que de uma certa maneira isso já seriam pontos muito mais positivos de conseguir ali passar por todo esse período, né? Por todo esse tratamento que a paciente vai ser submetida. Você estava falando aí dessa expectativa que existe no mundo acadêmico, no mundo científico e dos pesquisadores por um anúncio, né, de uma droga que venha a realmente ser revolucionária no tratamento do câncer, né? Mas teve recentemente aí uma reunião de uma grande associação de oncologia dos Estados Unidos que trouxe justamente a importância do exercício físico. No congresso da ASCO, bem recente, né, teve um grande estudo ali publicado que era muito aguardado na literatura científica e ele veio para reforçar ali com dados muito robustos, né, um longo período de acompanhamento desses pacientes, né, e reforçando e trazendo à tona ali a importância do exercício físico ali como um dos pilares para esse tratamento, né? Claro que conforme ali o paciente tolerar o seu período que ele tiver desse tratamento, mas com certeza os benefícios já estão bem estabelecidos. Mirelle, a nutrição e a medicina, né, estão cada vez mais perto, trabalhando de uma forma mais aproximada, né? Essa é uma prova, né, de que você... Com certeza. Porque quando se fala em nutrição, geralmente as pessoas pensam, ela vai me dar uma dieta para emagrecer, né? Mas a nutrição é saúde. Com certeza. Eu acho que essa integração, né, dos profissionais de saúde, tanto a nutrição, né, com a medicina, a própria, né, o profissional da educação física, como outros profissionais de saúde, todos nós só temos a ganhar, né? Nós, principalmente ali com essas trocas entre as áreas e especialmente os nossos pacientes. Então, acho que o benefício quando se trabalha ali numa equipe é muito grande. E a gente tem pesquisas mais recentes, porque todo mundo está ligado, assim, né? O que faz bem, o que faz mal na alimentação. Quais são as últimas novidades nessa área, Mirelle? A gente sempre, assim, né, tem um olhar um pouco mais cauteloso nesse sentido, de a gente não supervalorizar, né, um alimento, né, e desmerecer o outro. Acho que tudo está dentro de um contexto e especialmente dentro de uma individualidade, né? Então, realmente a gente sempre tem esse enfoque de avaliar esse indivíduo, né, ver o que ele traz ali de um padrão alimentar, de quais alimentos que acabam fazendo sentido ali para o seu contexto. É evidente que algumas orientações ali a gente precisa, alguns ajustes pode ser que sejam necessários, mas eu acho que, né, a gente tenta não massificar muito assim a nutrição, né, que aí os alimentos às vezes acabam assumindo essa postura de vilão e de bonzinho. Eu acho que
que não é muito por aí, né? A gente precisa analisar todo esse contexto do indivíduo. E os hábitos alimentares do brasileiro ainda são muito condenáveis? A gente vem vendo ali, né, alguns, principalmente acho que alguns apelos que às vezes hoje, pela influência das próprias mídias sociais, né, a gente vê algumas coisas assim que às vezes nos assustam um pouco, mas eu acho que se fizermos o básico, né, aquele básico bem feito ali, aquela alimentação, né, a gente até brinca, né, se pararmos de desembalar tanto e começarmos a descascar mais, eu acho que já é um bom começo para todo mundo. A obesidade ainda é a grande preocupação? Sim, com certeza, né? No Brasil e no mundo, eu acho que esses índices, né, eles já vêm aqui há muitos anos, né, demonstrando pra gente a importância da gente ter um olhar, né, mais cuidadoso. A obesidade, muitas das vezes, ela não vem sozinha, né? A gente fala que ela acaba carregando ali junto, né, várias outras comorbidades. Então, além do excesso de peso, a gente vê ali, né, desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, a própria dislipidemia. E tudo isso acaba tendo um impacto importante, né, para o próprio serviço de saúde, né, questão de custo. Então, a gente vai estar falando aí num grupo de doenças, né, que vai envolver um grupo de medicamentos, que vai envolver ali várias orientações dietoterápicas. Então, o quanto antes a gente conseguir, né, minimizar isso, começar a pensar, né, em atuações, em intervenções um pouco mais precoces, com certeza isso acaba tendo um impacto importante nesses desfechos, né? A indústria não colabora muito. Temos... Eu tenho visto, todo mundo está reparando isso, né? Que agora é lei colocar ali, né? Alto teor de gordura e alto. Mas parece que isso não surte efeito, as pessoas seguem consumindo igual. Nos últimos anos nós tivemos algumas alterações aí nas legislações, né? Da rotulagem nutricional, justamente nesse propósito, né, da gente conseguir, de uma certa maneira, informar melhor a população leiga, e a gente espera, né, que os consumidores também estejam atentos a esses rótulos, né, e aí a gente estende, inclusive, até mesmo para o próprio consumo das crianças, né, que a gente indo para essa fala ali da indústria, a gente vê o quantas vezes ela acaba sendo apelativa ali para os nossos filhos, né, então, assim... A ideia é que a gente sempre esteja buscando por essas informações, né, para a gente conseguir escolher da melhor maneira possível ali os produtos que a gente vai adquirir, que a gente vai colocar na nossa mesa. Voltando à questão do câncer e nutrição, né, o que se sabe, a ciência já chegou a alguma conclusão que determinado alimento ele realmente pode predispor a pessoa a um tipo de câncer? Vários trabalhos, né, já vem relacionando ali essas questões mais relacionadas ao padrão do consumo alimentar em geral, né, com certeza alimentos aí com uma caracterização mais de um ultraprocessado, que a gente diz, né, que são aqueles alimentos bem distantes ali dos alimentos in natura, os minimamente processados, então aqueles alimentos que acabam vindo ali da indústria, eles acabam, né, tendo ali vários fatores agregados, né, de conservantes, corantes, né, até mesmo ali vários ingredientes adicionados que geram uma lista de ingredientes grande ali nesses rótulos, e vários deles ali já vem sendo estudado mais detalhadamente como uma possível ali relação com o desenvolvimento dessas doenças, né? Certo. A gente não pode deixar de falar no estudo que você publicou da participação do professor Alceu Jordão, né? Com certeza. Do Departamento de Nutrição, né? O professor Alceu foi uma grande participação, né? É meu supervisor, esse estudo ele integrou ali uma etapa do meu pós-doutorado, no qual o professor Alceu fez toda a orientação durante esse caminho. Então, desde a iniciação científica, lá no início, quando eu ainda estava na graduação no curso de nutrição aqui na USP, nós já trabalhamos juntos, né? Então, eu e o professor Alceu, a gente segue ali, eu brinco que a gente segue muito fiel na nossa linha de pesquisa voltada para a composição corporal, né? Contamos com a colaboração do professor Jorge Elias, que é o diretor da FMRP, né? Então, ele que nos auxiliou nessa parte toda da radiologia, né? Então, ele é radiologista, ele também nos auxiliou.
a Bruna Ramos, né, como eu comentei, que está lá na Universidade de Alberta, e a Bárbara, que é uma aluna de iniciação científica lá do curso de Nutrição e Metabolismo, que também integrou a equipe de autores. Ô Mirelle, dessas 54 pacientes, quantas conseguiram ter uma sobrevida nesses 5 anos? Você tem esse número? Ai, Chico, eu não vou saber esses dados tudo de cabeça, viu? Não, tranquilo. Tudo bem. Sim. Mas aconteceram perdas nesse processo? Sim, aconteceram perdas e relacionadas, né, correlacionadas com as mulheres que cursavam, né, com uma perda de peso, uma perda de massa muscular mais expressiva no início ali do diagnóstico, isso se correlacionou com o aumento da mortalidade. Então foram essas, né? Então foi meio que uma cascada, a gente diz. Elas tinham uma perda de massa muscular, menor ângulo de fase, né, e menor sobrevida, então mais mortalidade. Mais mortalidade. Isso. Tá, e as que sobreviveram ao tratamento, elas tiveram uma mudança de comportamento? É difícil afirmar isso? No estudo a gente acabou não avaliando isso, né, porque a gente foi, após esses 5 anos, foi uma revisão de prontuários mesmo, então quando a gente vai avaliar essa questão da mortalidade, de sobrevida, a gente reavalia o prontuário. E aí agora, para a gente, né, se for pensar em algo de próximos passos, nós teríamos que recontactar essas pacientes, elas são do ambulatório de mastologia, lá do Hospital das Clínicas, e aí sim reiniciar um acompanhamento daí em diante. E pode ser um caminho também para futuros estudos. E como é que por exemplo, essas pacientes que buscam o tratamento lá, a identificação delas depois? Elas seguem em contato com o hospital ou muitas se dispersam? Sim, a maioria, né, segue lá no serviço, pelo que a gente identificou após esses 5 anos, exceto quando elas têm, né, uma mudança de cidade, alguma alteração nesse sentido, que aí pode ser que elas sejam direcionadas para algum outro serviço de acompanhamento, né, de mastologia. Mas normalmente ali, mesmo as que moram, né, próximo aqui, elas acabam vindo ao ambulatório ali com uma certa frequência. Claro que conforme vai espaçando, né, o tratamento, essa frequência de vindas aqui ao serviço, ela também tem uma possibilidade de se espaçar um pouquinho mais. Mirelle, eu gostaria também de encerrar a nossa conversa falando sobre o curso de nutrição, né, para jovens que estão em idade de vestibular, né? O que você teria a dizer para esse público? Né? Com certeza. Eu acho que assim, eu sou uma, né, eu realmente sou muito feliz com essa área. Eu acho que quem já se identifica, né, já está pensando em algo nesse sentido, né? Eu sou uma grande entusiasta. Eu acho que dentro da nutrição a gente tem muitos caminhos para seguir, né? É um curso que te dá muitos subsídios. Aqui, claro, a gente está falando de uma nutrição mais voltada para uma nutrição clínica, pensando ali, né, numa condição mais relacionada a uma parte hospitalar, de acompanhamento, mas a gente tem uma ampla, né, gama de possibilidades de trabalho, que vai desde marketing, educação alimentar e nutricional, segurança de alimentos, né? Então, a própria nutrição mais voltada para a atividade física, para a saúde pública. Então, assim, com certeza é um curso muito completo. E eu realmente incentivo ali futuros nutricionistas, que eu acho que com certeza assim, a nossa classe só tem a ganhar com bons profissionais no mercado. O curso na USP de Ribeirão Preto tem turmas, são quantas turmas? As turmas, né, são anuais aqui e sempre turmas em torno ali de 30 alunos. 30 alunos. São turmas... Não está tão fácil passar no vestibular, tem que ralar um pouquinho. Sim, com certeza. Mirelle, muito obrigado pela participação, né, e a gente fica muito feliz de saber do sucesso do teu trabalho aí, né, veículos de comunicação do país inteiro, né, procurando para saber um pouco mais aí sobre esse estudo. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Mirelle. Obrigada. O nosso programa Entrevista fica por aqui. Você pode ter acesso a esse conteúdo no canal do YouTube da TH+ TV. E também lá no meu canal no YouTube, que é Chico Ferreira TV. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Obrigado a todos. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.